Meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Luan Cordeiro, exerço o cargo hoje na Igreja Assembleia de Deus, Campo de Restinga de Evangelista, juntamente com o nosso pastor Damião Alves e o nosso pastor local também, Lincoln Henrique. Estamos aqui com o nosso amigo, querido e mestre Ricardo. E aí, Ricardo, tudo bem? E aí, Luan, como é que vai? Tudo bem? Quero cumprimentar também a todos com a paz do Senhor e dizer que eu estou muito feliz com o convite, Luan. Muito obrigado, viu? Gente, hoje nós convidamos o Ricardo aqui para contar um pouco do testemunho dele, falar sobre um projeto social que está aí, né, que ele está exercendo aí juntamente com a igreja. Ricardo, vamos conversar um pouco sobre um pouco do teu testemunho hoje. Vamos lá, Luan, vamos lá. Bom, hoje nós estamos com um lindo trabalho, juntamente com a Assembleia de Deus Campo de Restinga, com o pastor Damião. Quero mandar um abraço aí para ele também, para o pastor Lincoln, co-pastor da igreja. E hoje eu estou lá como presbítero também, né, Luan? E nós vemos desenvolvendo um trabalho evangelístico, de cunho evangelístico, mas também trazendo ali o esporte para os adolescentes, crianças e adultos também, né? Que é a arte marcial, que é o jiu-jitsu. Faz 24 anos que eu pratico a arte marcial de jiu-jitsu. E então hoje eu consegui trazer esse trabalho para dentro da igreja para estar ajudando essas pessoas, né, jovens carentes, a sair das ruas e ajudando de outras formas também. Legal, Ricardo. Eu sou suspeito a falar porque eu também participo do projeto, né? Eu tô lá toda segunda, quarta e sábado, a gente tá lá treinando. Isso. Mudou minha vida, vou ser sincero também que mudou minha vida. Uma pessoa que nunca gostou de esporte, nunca tinha se adequado a algum esporte, hoje faz 6 meses. Faz 6 meses, né, que a gente começou lá e eu tô lá desde o comecinho praticamente. E, Ricardo, como é que você entrou nessa parte de artes marciais, assim, com quantos anos? Conta um pouquinho pra mim. Luan, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 15 anos. Na época eu não era do meio da igreja, né? Não era cristão ainda, nasci num lar onde ninguém vivia esse mundo espiritual, né? Então eu era um menino muito com a autoestima muito baixa, com complexo de inferioridade. Então um amigo meu me apresentou a arte marcial, o jiu-jitsu, e eu ingressei com 15 anos, e o jiu-jitsu eu costumo dizer que na época, como adolescente, foi um divisor de águas na minha vida. O jiu-jitsu ele mudou a minha vida, porque ele me trouxe grandes amizades. Dentro do jiu-jitsu eu fiz grandes amigos, eu melhorei a minha autoestima, porque um ser humano sem autoestima, infelizmente, ele não consegue desenvolver nada na vida. E aquela autoestima, aquele complexo de inferioridade, eu consegui vencer isso com o jiu-jitsu. Então, e eu profissionalizei no jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi tão importante na minha vida que eu profissionalizei, e faz 24 anos que eu treino o jiu-jitsu. É uma vida, né, Ricardo? É uma vida. É muito tempo. E não é pra qualquer um, não. Tem que querer. Tem que querer. E, Ricardo, em que momento, assim, da sua vida que você resolveu unir o jiu-jitsu, a arte marcial, com a igreja? O que aconteceu? Luan, como eu te disse, eu nasci numa família que ela não tinha Cristo como base, né? Não tinha Jesus como base, era uma família do mundo, vamos dizer. Então, quando eu era criança, eu era um menino com autoestima muito baixa. Eu era um menino que eu não confiava em mim, eu era complexado, vamos dizer. Igual muitos jovens hoje, né? Você pode ver que hoje os jovens, a maioria dos jovens são complexados, tem um complexo de inferioridade. E então eu era essa criança. Então, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu ele me preencheu. Ele me preencheu de uma certa forma. Eu costumo usar um termo, uma analogia de um copo vazio e um copo cheio. Que na minha adolescência, eu tinha um copo muito vazio, que era o meu né, o meu ser muito vazio. E o jiu-jitsu ele ajudou a encher esse copo. Então, eu enchi o copo demais. Então, a minha adolescência, quando eu comecei a praticar muito esporte, e eu costumo dizer que daí eu inflei o meu ego. Né? Então o jiu-jitsu ele me fez bem um tempo, mas depois ele passou dos limites, porque eu fiquei um cara muito autoconfiante. E uma pessoa muito autoconfiante sem Deus, isso também estraga, né? Pior.
E é verdade, Ricardo. A vida nossa sem Deus, eu posso me dizer, eu vou dizer um pouco do meu testemunho mais pra frente, né? Eu quero contar a minha história. Mas quem me acompanha, quem tá comigo já sabe a minha história, por onde eu passei, o que aconteceu. E eu posso dizer, Ricardo, que a vida sem Deus, principalmente numa mocidade, numa adolescência, é muito difícil. É muito mas difícil. Muito difícil. Mas conta mais, Ricardo. Isso aí, Luan, a minha adolescência, então eu fui ficando mais velho e disputando Vale Tudo, MMA, fui me profissionalizando. E aí até que chegou um tempo da minha vida, eu comecei nos negócios muito novo também, e o jiu-jitsu me ajudou em tudo isso aí, autoestima, amizades, grandes amigos, eu fiz verdadeiros amigos dentro de um tatame, mas eu sempre senti que faltava algo. Então eu falo para os meus alunos hoje do projeto social, jiu-jitsu, ele não é tudo, a base principal é Deus, é Jesus. Depois sim, as outras coisas começam a fazer sentido. E eu comecei de trás para frente, Luan. Eu comecei pelo esporte, o esporte me tirou de um mundo ali de escuridão, e eu fui lá em cima, mas aí o ego começou a tomar conta de mim. O ego começou a ficar muito inflável. Então eu comecei a acreditar e a confiar somente na força do meu braço, somente no meu eu. E isso começou a me acarretar vários problemas. Então eu comecei a perceber que faltava algo na minha vida. E aí, numa história, no processo, né, resumidamente, né, a gente toma muito tempo, eu comecei a perceber que Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ter um chamado de Deus. E na época eu fazia muita vista grossa nesse chamado, eu sempre tampei o sol com a peneira, achava que aquilo era, isso aqui é do mundo, isso aqui não, é emoção. Até que um dia Deus me chamou de verdade. Eu falo que a minha conversão foi igual o Paulo. Não tinha para onde sair, ou você vinha ou você vinha. E aí começou a acontecer a minha mudança, né? A minha conversão em Cristo. E então as coisas começaram a mudar. Com a minha conversão, eu deixei tudo que eu tinha aprendido, o jiu-jitsu por um tempo, as coisas do mundo que eu tinha aprendido, e eu deixei de lado e comecei a viver as coisas de Deus, né? Então eu comecei a ser renovado. Aquele copo cheio de ego, de tudo do mundo, ele esvaziou e começou a encher pelas coisas do Espírito, pelas coisas de Deus. Então essa foi uma grande transformação da minha vida. Quando eu tive esse discernimento que eu tinha que abandonar uma vida de carne, de mundo, para viver o mundo espiritual. Aí começou a grande mudança da minha vida. Vamos se dizer que você tirou aquele copo cheio de água e Deus ele completa com um azeite, né? Aquela essência, aquele óleo, aquela unção, né? Então Deus ele tira de você aquele copo cheio de água e ele começa a te encher aos poucos. Porque a gente trabalha aos poucos, né? Deus trabalha com a gente aos poucos, porque não é fácil. Não é de uma hora para outra que a gente vai ter uma conversão, não vai ser de um dia para noite que a gente vai saber de tudo. Não. Então, eu falo com meus meninos, que hoje eu também sou líder de adolescente na igreja, eu falo para meus meninos tudo gradativamente, né? Então, assim, vamos indo, vamos de pouco a pouco, vamos carregando um pouquinho de cada vez que nós chega lá. Justamente. Ricardo, e é assim que acontece, Luan. Eu sempre falo, e eu inclusive domingo na Escola Bíblica Dominical a gente estava comentando. Existe um processo que ele é muito doloroso e eu vejo que muitas das pessoas não suportam esse vácuo, que é a partir do momento que você deixa aquela vida velha do mundo, que está impregnada em você, e aí você tem um vácuo que você deixa tudo para trás até chegar na vida nova, que é o mundo espiritual, que é a conversão. Só que esse caminho é o processo tanto falado. E esse vácuo, ele é dolorido, ele é doloroso. E eu lembro que eu passei esse vácuo, e mais ou menos aí foi um ano, porque aí os meus amigos, a gente se afasta, né? Tudo afasta, vem a solidão. E eu larguei tudo isso, então eu vivi esse processo muito forte. Mas depois que eu comecei a receber as coisas de Deus, eu comecei a ser preenchido pelas coisas do Espírito, então eu comecei a ser renovado. Então minha vida espiritual, ela passou a falar mais alto, né, no meu ser. Então aquele homem velho já não fazia mais parte. Mas aí entrou o jiu-jitsu, o trabalho social, que até eu quero comentar aqui, que foi lindo.
E Deus, ele tem uma forma de trabalhar, Luan, você conhece, você tem seu testemunho, né? E acabou de me contar um testemunho lindo aqui, certamente qualquer dia você vai compartilhar conosco. Mas Deus, ele tem uma forma de trabalhar que muitas das vezes nós não entendemos. E só entendemos quando a gente está vivendo aquele testemunho, né? Aquele algo de Deus. E depois, já convertido na obra, trabalhando, e o pastor Damião e o pastor Lincoln sempre me deu muita oportunidade de trabalhar no ministério, e eu também sempre quis, né? Porque se você não quiser também, não tem quem faça. E me deu muita oportunidade, eu sempre trabalhando, e um dia, com a mudança nossa, né, da sede do Tropical para Vila Sebastião, Deus colocou no meu coração um prédio muito grande de trazer esse trabalho, muito lugar. De trazer esse trabalho social que é o jiu-jitsu, as aulas de jiu-jitsu, para ajudar pessoas ali. E esse trabalho começou muito cedo, né, faz há 6 meses atrás, e hoje nós estamos lá com mais ou menos 80 jovens, né, de todas as idades, né, Luan? Verdade, Ricardo. Tem dia que a gente não cabe dentro do tatame. Por isso que hoje começa, né, literalmente num novo espaço ali dentro da igreja também. A gente está indo pro andar de cima, vamos dizer. Já subimos 2 andares, né? 2 andares, porque não está cabendo. Justo. Então estamos indo para um espaço hoje de 300 metros quadrados, para caber em torno aí de pelo menos 200 a 250 crianças aí, pessoas, para poder erguer mais esse trabalho, comportar mais pessoas, ajudar mais pessoas, que esse é o foco nosso ali, né? É ajudar, mostrar realmente. E a gente não exige nada. Não. A única coisa que a gente faz ali, principalmente você, Ricardo, é aquela oração no começo, a oração no fim, os testemunhos da gente que o pessoal vai contando e vai mostrando. E isso muda a vida. Muda. Luan, e é lindo, né? Esse trabalho ele está sendo um divisor de águas na minha vida. Deus, ele vem trabalhando muito comigo, né? Porque Deus vem moldando a gente a cada dia. E eu consegui, graças a Deus, juntar o evangelho juntamente com o esporte. Então, como você disse, a gente consegue levar o esporte hoje para os jovens, para os adolescentes, e também levar o evangelho. Eu sempre falo para eles, eu já falei aqui no começo, que primeiro é Deus. De nada tem sentido se não tiver Deus como base. Só te cortar um pouquinho, a gente está falando como jovens, adolescentes, mas lá nós temos moças, né, de 10 anos, tem meninas ali de 7 anos, tem moças lá de 40 anos, até de 50 anos. Então a gente fala como jovem adolescente, a gente foge um pouco do ano. Mas ali tem toda idade, né, cara? Tá abrangendo todas as idades. Tá abrangendo todas as idades e é proporcional a isso. É, né? Almas, né, Luan? Ali, como eu costumo dizer, ali nós não estamos pensando só no esporte, ali são almas. Nós vemos aquelas pessoas como almas. E o intuito do projeto é esse. Então, com muito amor, todos nós lá, não tem fins lucrativos, né? Tudo que a gente compra, kimono, tatame, fazendo ali um movimento, pessoas ajudam por trás. Graças a Deus, Deus está sempre enviando pessoas. Então, Luan, e o jiu-jitsu, ele tem o poder de tratar uma pessoa, ansiedade, pessoas que estão com depressão, autoestima baixa, autoconhecimento. O jiu-jitsu, ele é uma poderosa ferramenta para trabalhar o autoconhecimento da pessoa. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele é um auto-coach, a pessoa se conhece fazendo uma luta de jiu-jitsu, os pontos fortes, os pontos fracos. E isso fica mais lindo e mais poderoso quando a pessoa começa a se conectar com Deus, pelo movimento das pessoas que estão frequentando aquele lugar, eles começam a ter um encontro com Deus, né? Hoje, no seu grupo, algumas pessoas já do jiu-jitsu já estão fazendo parte do grupo, né? Sim, tem alguns meninos já. E quando chega na igreja, a gente puxa, não, senta aqui, aqui é seu lugar. Isso. A gente tenta abraçar, a gente tenta acolher da melhor forma possível. Não é porque é a gente, não, mas é porque é um mandamento de Deus, né? A gente amar o próximo, a gente tratar bem o próximo. Eu sempre levo isso comigo, Ricardo, que para mim entrar na igreja eu tive que ser bem recebido. E eu levo isso na vida. Então, qualquer pessoa que a gente quer bem do nosso lado, a gente tem que tratar bem. Do jeito que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar uma pessoa.
Eu levo isso pra vida. Essa pontuação sua é muito forte. Quando eu entrei na igreja, porque toda pessoa, quando ela chega na igreja pelas primeiras vezes, ela está arrebentada, ela está passando por um problema pessoal, emocional, enfim, um problema. Ninguém chega na igreja à toa. E quando eu cheguei destruído, eu cheguei arrebentado. E tem um pastor, nosso amigo, pastor Aldemar, e eu lembro que ele foi a primeira pessoa que me recepcionou e me abraçou e tal, fez maior questão de mim. Então isso me ajudou muito a ficar na igreja, como você disse, porque quando a gente está muito moído, espiritualmente falando, qualquer abraço, qualquer vai com Deus, Deus te abençoe, para nós serve como algo gigantesco, né? Naquele momento ali, cura a alma, um abraço, cura a sua alma. E é o que você acabou de dizer. E lá no jiu-jitsu nós somos assim, né? As pessoas chegam, a gente acolhe, independente de cor, de raça, religião. Nós não, eu sou ateu, eu sou da Umbanda. Não, a gente acolhe primeiro e assim a pessoa vai vendo a necessidade de mudança, né? Sim, sim. E Ricardo, fala com o pessoal aí que vai estar assistindo o vídeo. Dá uma dica pro pessoal aí, principalmente aos meninos hoje, né? Igual a gente fala sobre adolescente, mocidade. Dá uma dica pro pessoal aí, o caminho, né? O que você acha? Fala pro pessoal aí. Olha, Luan, eu vou dar um conselho. Eu falei isso a semana passada para os nossos alunos. Um conselho. Igual eu comentei, eu comecei de trás para frente. Então eu já fui lutador de MMA, lutei MMA há 5 anos profissional, luto jiu-jitsu faz 24 anos, mas tudo só fez sentido na minha vida depois que eu conheci a Cristo, depois que Deus começou a fazer parte da minha vida verdadeiramente. Então, procurem primeiro se relacionar com Deus. Primeira dica, se relacionem com Deus, conheçam esse Deus. E depois, procurem um esporte. Um adolescente, um jovem ou uma pessoa adulta, ela precisa cuidar do corpo. Não só de estética eu estou falando, mas eu estou falando de saúde e de autoestima. O esporte ele tem esse poder. Eu não vou puxar só para o jiu-jitsu aqui não, tá, Luan? Porque senão eu vou estar fugindo, porque todo esporte ele é bem-vindo. Então o esporte ele vai te ajudar, certo, a liberar ali hormônios que vão vai te trazer ali um prazer, alegria. O esporte ele tem essa propriedade, né? Quando a gente soa, a gente libera vários hormônios ali, e hoje é provado cientificamente quanto o esporte ajuda. O esporte ajuda a tirar pessoas de depressão, ansiedade, enfim. O esporte ele consegue jogar a pessoa para a vida de novo, mas primeiro lugar é Deus, é o primeiro. Eu só quero entrar num ponto, Ricardo, que a gente está fazendo isso lá hoje, né? Hoje esse projeto social a gente faz por ver a necessidade. O que é a necessidade? O mundo que a gente vive hoje, a gente vê crianças, adolescentes, jovens, adultos envolvidos no mundo das drogas hoje. E um dos motivos de ter esse projeto é para a gente não deixar, às vezes, chegar a esse ponto de ver uma criança na rua, um adolescente, um jovem, ou até um rapaz mais velho, uma pessoa mais velha, estando na rua a esse ponto, né? Esse é um do ponto do projeto social. Isso, e você tocou num ponto bem interessante. O que está acontecendo, que eu estou notando, que eu já estou vendo? Porque geralmente essas crianças, adolescentes, eles ficam na rua e moram num bairro ali muito carente, onde existe muita droga, às vezes um traficante. E quem são o espelho desses meninos? Os traficantes, aquelas pessoas que ficam ali induzindo para o erro, para o mal. Essas pessoas, eles espelham nele, porque eles são adolescentes. Mas de repente eles começam a frequentar um lugar onde eles começam a ter a gente como espelho, ver que eles podem sim ser pessoas de Deus, pessoas de oração, se dar bem na vida e ser um lutador também no esporte, que eles não precisam ser um traficante, não precisa ser uma pessoa do crime para ter um respeito, porque geralmente isso aí, quando eles olham aquelas pessoas do crime, os chefes do crime, eles veem, nossa, como o super-homem,
Mas na verdade eles começam agora a enxergar o outro lado da moeda, que vê nós como homens de Deus ali, que estamos de frente ali uma batalha espiritual, ajudando almas, pessoas, né? Então eles começam a te enxergar. Opa, peraí, aquele cara ali, meu professor, ele é professor, mestre, lutador, ele também é pastor, ele também ajuda pessoas. Então eles começam a ter outro tipo de referência social, né? E até quinta-feira teve um dos nossos alunos que me mandou uma mensagem de agradecimento e tal, partindo para esse lado, né? Então isso me motiva muito e é uma das coisas que tá mudando a visão desses jovens, que me alegra. O mundo ele vai às vezes nos trazer o prazer momentâneo que a gente fala, né, Ricardo? Que às vezes eu preciso de dinheiro, eu preciso daquilo, e no mundo a gente vai conseguir alcançar alguns pontos, mas a gente não tem a satisfação de ter. Justo. Né? Então, a satisfação de ter o quê? De ter o dinheiro no bolso e dormir tranquilo? Ou de ter uma casa e estar em paz, poder saber que você pode deitar na tua cama, dormir de cabeça sossegada, que não vai chegar a acontecer nada dentro da tua casa? Né? Hoje, graças a Deus, a gente dorme assim, né, Ricardo? Isso. Então, assim, esse é o propósito que a gente quer. A vida que a gente tem hoje, transmitir ao pessoal, transmitir aos meninos que estão lá no projeto social, que eles podem ter uma vida tranquila, podem ter uma vida social normal. Ser homens de respeito, sim, né? Sim. Homens de autoridade, e ser homens de Deus, né? Porque quando a gente fala homens de Deus, são homens que agregam valor para seus familiares, para as pessoas que estão em volta e para o próximo, né? Gente, então a gente conversou aqui com Ricardo Sintra. Eu costumo brincar na nossa intimidade, Pastor Ricardo, né? Eu quero agradecer a todos que vão assistir esse vídeo. Quero desejar uma boa semana para todo mundo e que Deus possa abençoar a vida de cada um, possa guardar o coração de vocês, a casa de vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus.